Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e, claro, o nosso Revista Maranhão já começa junto e eu trago para vocês os principais destaques desta segunda-feira. A Polícia Rodoviária Federal reforçando o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. Você vai conferir as férias escolares com diversão e aprendizado. São as colônias de férias ajudando no desenvolvimento das crianças durante o recesso. E por falar em férias, olha o novo Teatro Arthur Azevedo voltando com tudo e inclusive a receber grandes espetáculos com estrutura moderna e preservação histórica. E tem as eleições 2026 com os números. A gente vai trazer esses números que têm influenciado diretamente na escolha dos deputados. E ainda um bate-papo sobre a conciliação como um instrumento para solucionar problemas de forma rápida e consensual. Aqui a gente vai bater um papo já já. Tá no ar, é a sua revista de toda segunda-feira. Começando a semana, graças a Deus, mais uma segunda-feira para a gente chamar de nossa, e que bom, né? Mais uma oportunidade para a gente fazer diferente e que seja assim, viu? Com muita alegria, com muita disposição, coragem, esperança e a nossa fé que não pode faltar, não é isso? Então é um passinho de cada vez e vamos embora. Por falar nisso, já começa a nossa revistona aqui, trazendo dados importantes, dando destaque para o Maranhão, que apresentou uma das maiores reduções na taxa de analfabetismo aqui no Brasil. Isso na última década. Dados do PNAD continuam mostrando que o percentual de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler ou escrever caiu, viu? Um pouco mais de 15% caiu para 10%. Você acompanha aí na reportagem. O número de pessoas analfabetas no Maranhão com idade de 15 anos ou mais tem diminuído em ritmo crescente. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua sobre a Educação, PNAD Contínua Educação, realizada pelo IBGE, o estado teve a segunda maior redução. Em 10 anos, houve um recuo de 4,8 pontos percentuais na taxa de analfabetismo da população maranhense de 15 anos ou mais de idade. Em 2016, o indicador era de 15,7%. Em 2025, ele aparece em 10,9%. O índice é melhor do que de outros estados, como Ceará, Paraíba, Piauí e Alagoas. Essa indicação de mudança no cenário da educação maranhense é resultado de várias ações desenvolvidas pela gestão estadual para a melhoria das condições de ensino e aprendizagem em todo o Maranhão. O Maranhão hoje ele vive um pacote de ações que vão também fortalecendo a infraestrutura das escolas para fortalecer a qualidade da educação que perpassa as paredes da sala de aula. Já são mais de 500 escolas entregues e mais 200 escolas que serão entregues até o final do ano. É uma política de fortalecimento da educação, porque o governo do estado do Maranhão ele entende que para que a educação avance, a infraestrutura das escolas ela precisa estar com qualidade para que os nossos jovens possam seguir avançando na educação. A PNAD Contínua Educação também mostra que a proporção de pessoas com 25 anos ou mais de idade que concluíram a educação básica obrigatória, ou seja, que completaram no mínimo o ensino médio, aumentou em 2025 para 47,4%. Segundo a secretária de Estado da Educação, a evolução deve ser maior nos próximos anos, muito por conta de um pacote de ações a serem executadas. Dentre as obras que serão entregues, nós temos reformas, temos ampliações, temos construções, adaptações, que vão fortalecer cada vez mais a infraestrutura das nossas escolas, com os refeitórios, com laboratórios, com toda uma infraestrutura adequada para a melhoria da qualidade cada vez mais dos nossos alunos. Que bom, né? Que a gente siga com números assim positivos cada vez mais. E por falar em números, vamos falar também sobre outra realidade que chama a atenção e é necessário fiscalização. A Polícia Rodoviária Federal lançou mais uma edição de um projeto para lá de importante que identifica pontos de vulnerabilidade à exploração sexual de crianças e de adolescentes nas rodovias federais. Um levantamento, inclusive, orienta ações de prevenção e de fiscalização
fiscalização em todo o país. A Polícia Rodoviária Federal lançou a 11ª edição do projeto Mapear, levantamento que identifica pontos de vulnerabilidade à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. Há mais de 20 anos, o projeto orienta ações de prevenção e fiscalização, identificando locais que apresentam características de vulnerabilidade e ajudam no planejamento das operações policiais. Com base em alguns critérios, faz um mapeamento de determinadas áreas que podem ter uma potencialidade para a ocorrência desse tipo de situação, de exploração sexual de crianças e adolescentes. E após feito esse mapeamento, essa informação é passada para os policiais que estão em campo. Não necessariamente, nesses pontos mapeados, ocorreu alguma exploração, mas pode ser, tem uma potencialidade para que ocorra. No Maranhão, o levantamento registrou 487 pontos mapeados, sendo 24 classificados como críticos e 93 de alto risco. A PRF ressalta que esses locais não significam que a exploração sexual acontece ali, mas apresentam características que aumentam a vulnerabilidade e, por isso, recebem atenção especial das equipes de fiscalização e prevenção. A partir desse levantamento, as ações deixam de ser apenas reativas e passam a atuar também na prevenção, identificando áreas de maior vulnerabilidade, fortalecendo a proteção de crianças e adolescentes nas rodovias federais. A PRF, com base em alguns critérios, por exemplo, fluxo de pessoas no local, se nesse local há consumo de bebida alcoólica, se tem registros anteriores de ocorrência de outros tipos de violência, de situações delituosas, de outros crimes, como tráfico de drogas, violência doméstica, e em razão de algum desses critérios, a PRF faz o mapeamento desse ponto. A ação da PRF, muitas vezes ela ocorre de modo múltiplo, ou seja, em conjunto com outras forças, como a Polícia Militar, com o Conselho Tutelar, nos auxiliam nesse tipo de combate a essa modalidade criminosa. Além das operações policiais, a colaboração da população é considerada fundamental para identificar situações suspeitas e impedir que novas vítimas sejam exploradas. Caso o cidadão esteja transitando pela rodovia e visualize menores de idade, crianças, adolescentes, muitas vezes estão sozinhos ou com outras crianças, mas você não visualiza a figura de um adulto, ou próximo a bares, muitas vezes esses bares estão às margens da rodovia, então qualquer situação mínima que você identifique que a criança está em uma situação de vulnerabilidade, muitas vezes ali com roupas desgastadas, você percebe que a criança não está aparentando, não está saudável, então pode acionar 191, comunicar esse fato aos nossos policiais e a gente vai analisar e averiguar a situação. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime e pode ser denunciada de forma anônima pelo Disque 100, diretamente à Polícia Rodoviária Federal, durante a abordagem nas rodovias ou aos demais órgãos da rede de proteção. A mensagem da campanha é clara: prevenir esse tipo de violência é uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e toda a sociedade. Bom, como você tem percebido aí, a gente está abordando uma série de assuntos que são importantes de fato. E esse agora que a gente vai conversar exatamente sobre resolução de conflitos por meio do diálogo. E que pode ser, gente, muito mais rápido do que a gente imagina, econômico e também benéfico, né? Sobretudo para todo mundo que está envolvido. E aí, a gente vai trazer agora essa temática, inclusive porque foi feita aqui uma realização de uma semana, inclusive a Semana Estadual de Conciliação. A gente vai conversar agora com o juiz, o doutor Rodrigo Nina. Ele vai falar não somente sobre os resultados, né, dessa semana, mas também explicar como é que a gente consegue, ao longo de todo o ano, dirimir esses conflitos exatamente com essa conciliação. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, doutor. Bom dia, Kate. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui para falar desse tema que me é tão caro, que é a conciliação. Doutor, ainda há pouco a gente estava conversando até nos bastidores e falando, né, sobre como esse diálogo é importante, sobretudo nesses conflitos, quando eles, por vezes, né, são tão pequenos, mas que para as pessoas que estão envolvidas parece algo tão grande, né, doutor, que precisa de fato ter um terceiro para tentar ali dirimir, conversar e chegar num consenso. Isso tem dado certo, doutor? Tem dado muito certo. Todo conflito para a gente é uma questão que se dá a devida atenção. Existem aqueles conflitos
mais complexos e alguns de menor complexidade que pode facilmente ser resolvido pelo diálogo, que é o acordo. Então, a Semana da Conciliação, ou a conciliação em si, é esse movimento voltado para que as pessoas dialoguem e possam chegar à solução do conflito. E isso é muito importante. Por quê? Porque é a forma com que tem da pessoa participar da construção da sua própria sentença. Quando se tem uma questão judicial, existem duas formas de solucionar. Uma com a sentença do juiz, né, que vai falar se a pessoa tem ou não tem aquele direito, depois de todo o processo judicial, que tem seus prazos, que o juiz é obrigado a cumprir o prazo, e isso naturalmente já leva um tempo. E existe, depois da sentença, graus de recurso, onde o processo sai do juiz de primeiro grau, chega ao Tribunal de Justiça, depois da decisão dos desembargadores, sobe para os tribunais superiores. Então, isso naturalmente tem um prazo que o juiz não pode abrir mão disso, senão ele causa nulidades. E tem a outra forma da sentença, que é aquela onde a parte participa da sua construção. Na sala de conciliação, conversando com os nossos conciliadores, chegam a um consenso, a uma situação que é boa para as partes, e o juiz vai verificar se aquilo que eles estão conciliando está de acordo com a lei. Estando de acordo com a lei, sai a sentença imediatamente, aquele conflito está resolvido. Então se ganha bastante tempo. E economia, né? Economia, e se passa somente para uma fase de descumprimento da sentença, e caso isso aconteça. Então se passa para a fase do cumprimento da sentença. Descumpriu o acordo, Aí volta. já vai direto para a execução. Então se ganha bastante tempo com isso. Agora, o senhor falando, né? A gente sabe que o judiciário, por muito tempo, né? E para as pessoas também, é algo muito distante, né? E hoje a gente, de um tempo para cá, de alguns anos para cá, exatamente com esse movimento, né? Com essa dinâmica, tem aproximado, inclusive, esse cidadão pela linguagem, pela forma de se tratar, né? Por esse entendimento que vem sendo dado. Em números, doutor, por exemplo, a gente está saindo de uma semana como essa importante, né? Essa mesma semana foi realizada no ano passado. A gente pode já considerar um salto significativo para esse ano? Nós temos um salto significativo. A Semana da Conciliação aconteceu de 6 a 10 do mês de julho, e com relação aos resultados, nós estamos ainda em processo de apuração. Com relação ao ano passado, nós conseguimos manter o mesmo número de audiências, por volta de 5.000, e estamos agora apurando quantos se convalidarem acordos e tiverem a sentença homologatória. Mas o movimento da conciliação é tão grande que, por exemplo, o Tribunal de Justiça, em 2024, recebeu uma menção honrosa de que o tribunal que, no período da Semana Nacional da Conciliação, alcançou o melhor índice entre todos os tribunais brasileiros. No ano de 2025, nós conseguimos mais de 98.000 sentenças homologatórias. Então, foram 98.000 processos que se findaram por meio do acordo. E esse ano se espera um resultado muito maior. Na Semana da Conciliação, conseguimos manter o mesmo quantitativo de audiências e estamos apurando o resultado das sentenças agora. Agora, para quem, de repente, está em casa e dizendo assim, poxa, eu podia realmente, né, me livrar aí de metade de problema que pode vir pela frente. Como é que eu posso fazer para ter acesso? Como é que esse cidadão do outro lado, ele pode fazer, inclusive para conversar, para saber quais são os trâmites que ele pode enfrentar, inclusive para ser incluído, doutor? Nós temos duas formas. Aquelas pessoas que já têm o processo judicial distribuído, que é o processo convencional, onde o juiz da vara que tramita remete o processo para os centros de conciliação, se agenda, nossos conciliadores são capacitados, treinados, formados para usar as técnicas corretas de facilitar o diálogo entre aquelas pessoas, e essa é uma das formas. E a outra forma é aquela que a pessoa procura diretamente o centro de conciliação e distribui a demanda que a gente chama de pré-processual. Quer dizer, antes de ele ingressar com aquele processo formal, ele vai para uma tentativa de conciliação como primeiro ato. Ele procura os nossos sejus, narra qual a situação, entrega o telefone de contato da outra pessoa, os nossos conciliadores fazem uma carta convite.
Tendo a resposta positiva, se marca a data, né? E se dá início à conciliação. Muitas vezes a resposta é imediata e a outra ainda estava no centro, já se inaugura aquela audiência ali. E às vezes o acordo sai, então ela entra com o processo no mesmo dia e já sai com a sentença no mesmo dia do seu conflito judicial. Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, doutor, em razão do nosso tempo eu vou precisar encerrar, mas eu queria parabenizar essa iniciativa, né, que inclusive tem o senhor à frente, porque eu acho que não é apenas a conciliação pela conciliação, você consegue provocar nesse cidadão uma consciência para outros aspectos da vida também. Porque imagina você conseguir colocar pessoas, não é, que pensam diferentes, mas tem um terceiro ali que de alguma forma, com muito bom senso, com muito diálogo, com preparo, consegue fazer essas pessoas enxergarem outras possibilidades, né, e que é um caminho mais seguro, mais certo, da civilidade, inclusive. Eu acho que isso vai para a vida, né, do cidadão. Vale exatamente para a vida, tem que ser uma postura nossa, por que não sempre dialogar para tentar resolver essas questões. Todos os aspectos, né, doutor? Logo no início, com todos os aspectos. Aquelas pessoas que tiverem interesse em procurar conciliação, pode entrar em contato com o Núcleo Permanente de Conciliação do Tribunal de Justiça, que é o NUPEMEC, através do telefone 2055-2283, é o WhatsApp. Ele pode também entrar na plataforma online, que é a conciliação online, descrever a sua situação e já encaminhar para qual centro de conciliação ele quer ser atendido, que nós temos 29 em todo o estado, funcionamento, como também pode procurar os fóruns e os juizados especiais. Todos eles estão aptos a resolver essas questões pela conciliação. Mais uma vez eu queria agradecer ao senhor, lembrando que a gente vai disponibilizar esse contato que ele acabou de mencionar aqui, para que você possa daqui a pouquinho também já tomar nota por aí. Eu lhe agradeço mais uma vez, deixo o espaço aberto para que o senhor volte com a gente com esses números. Com certeza, eu agradeço muito o convite e essa oportunidade e traremos os resultados. Muito bem, eu vou para o intervalo, é rapidinho. Na volta a gente volta falando sobre as colônias de férias que têm, olha, ajudado em muito as famílias, inclusive no desenvolvimento da criançada também, né? É um instante só, não sai daí não que eu volto já já. De volta, falei que ia ser rapidinho? Pois é, um instantezinho a gente já está de volta. Eu espero que tenha dado tempo aí de você hidratar. Eu sei que está nas férias, a criançada daquele jeitão em casa. Mas calma que daqui a pouquinho a gente vai trazer uma dica também. Mas olha, se só agora você encontrou aqui, zapeando o canal, encontrou a nossa revistona, é toda segunda-feira, viu? Sempre a partir do 12h30. E eu quero muito a sua participação na segunda-feira que vem, se você não conseguiu chegar no horário. Mas esse é o nosso encontro. Daqui a pouquinho você pode ir lá no YouTube, aí basta colocar TV Assembleia e aí vai encontrar aqui a nossa revistona, pega todos os links dessa edição e já manda para todo mundo. Eu sei que você tem aquele grupo do WhatsApp lá, né? Tem a família, tem os amigos, já manda para todo mundo, porque a informação boa é essa, que a gente pode disseminar a todo momento, né? Por falar em informação, vamos de eleição? Falar sobre as eleições, porque com a proximidade deste pleito, que é agora em outubro, né? Muitos eleitores ainda têm dúvidas, né? Sobre como é que são definidos aí os deputados eleitos. Afinal, o que é quociente eleitoral? E como é que ele, de alguma forma, influencia nesse resultado das urnas? Você vai acompanhar agora na reportagem. Com a aproximação das eleições gerais deste ano, termos como quociente eleitoral, eleição majoritária e eleição proporcional voltam a ser discutidos pela população. Embora façam parte do processo democrático há anos, muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre como funciona o sistema que define quem será eleito para os cargos públicos. Nas eleições majoritárias, em que são escolhidos presidente da República, governadores e senadores, vence quem recebe a maioria dos votos. Com exceção da escolha para o Senado Federal, as demais disputas majoritárias podem ter segundo turno, quando nenhum candidato alcança
a maioria absoluta dos votos válidos. Já nas eleições proporcionais, em que são escolhidos deputados federais, deputados estaduais e deputados distritais, no caso do Distrito Federal, o cálculo das vagas leva em conta a votação dos candidatos e também o desempenho do partido ou da federação partidária. O partido tem sua votação entre seus candidatos. Cada partido, nesse exemplo que eu dei, pode lançar até 19 candidatos. Somam-se os votos de todos os candidatos e divide pelo quociente eleitoral. O número inteiro que der nesse cálculo é a vaga garantida ao partido. E aí vai ser eleito por aquele partido o deputado que tiver mais votos. Então, de uma forma simples, vai sendo feito o cálculo por cada partido e distribuindo as vagas conforme esse quociente partidário, que é o nome dado nesse segundo cálculo, é dado. Os eleitos em outubro terão uma virada de ano tranquila. É que a data da posse mudou e não será mais no primeiro dia do ano seguinte à eleição. O presidente eleito toma posse no dia 5 de janeiro. Já os governadores assumem o cargo no dia 6. Teve motivação porque as datas se coincidiam, era dia 1º de janeiro do ano seguinte às eleições, e aí, por vezes, muitos governadores não conseguiam estar na posse do presidente e também o presidente não poderia ir para de nenhum. Então, mudou-se isso em 2021, com uma PEC, aí mudou para os artigos da Constituição que tratam sobre isso. Dia 5 ser o do presidente e logo seguinte, no dia 6, ser dos governadores. E vamos falar de férias agora, mas muito mais do que isso, opções aqui na nossa capital. E aí eu não posso deixar de falar sobre a reinauguração do Teatro Arthur Azevedo. 6 meses, viu? Passou de obras agora por obras intensas e com investimento aí o maior das últimas décadas. O Teatro Arthur Azevedo, ele foi reinaugurado agora aqui em São Luís e ganhou modernização, preservação das características históricas e é um espaço para lá de lindo, né? Inclusive agora com direito à ampliação também da acessibilidade para o público. Após 6 meses de reforma, o Teatro Arthur Azevedo foi reinaugurado em grande estilo. Os convidados foram recepcionados por personagens da nossa história. Mais de 21 milhões de reais foram investidos na preservação das características originais do prédio bicentenário, porém trazendo elementos tecnológicos de som, sistema cênico e estrutura, além de garantir a acessibilidade para todos os públicos, com placas em braille, piso tátil e elevador. Viemos para cá com o propósito de dar uma requalificada, resolvendo aqueles problemas que estavam acontecendo aqui no teatro. E aí descobrimos que precisávamos fazer, de fato, uma requalificação completa. E, claro, uma requalificação dando acessibilidade ao teatro, que era algo que já era solicitado há muito tempo. O governador Carlos Brandão reforçou a importância da reestruturação do Teatro Arthur Azevedo e falou sobre outros investimentos que estão sendo feitos no centro histórico da capital e que em breve devem ser entregues. O centro histórico, cada dia que passa, a gente está com a recuperação dos prédios, a gente está dando mais vida, estão recuperando ali o antigo Palácio do Comércio, que alguns chamam de Hotel Central, uma reforma completa, certo? Aqui foi investido cerca de mais de 21 milhões de reais. O Palácio do Comércio, a gente está investindo lá cerca de 30 milhões de reais. E também estamos reformando também a fachada da Igreja da Sé. Vamos também reformar a Igreja de São João, a Igreja de Santana, a Igreja do Carmo. Então, todo esse patrimônio a gente vai entregar completamente reformado para a população de São Luís. Vários artistas prestigiaram o evento e falaram sobre a alegria de ver o segundo teatro mais antigo em atividade no Brasil sendo entregue para a cultura e para a população maranhense. A minha carreira se confunde, com o Teatro Arthur Azevedo, porque todos os espetáculos que fiz, desde a minha estreia, que foi aqui no Arthur Azevedo, todos os principais espetáculos que fiz foi no Teatro Arthur Azevedo. Então são dezenas de espetáculos, são dezenas de noites de glória nesse teatro. A vontade de vir é muito grande, ainda mais depois da reforma, isso é maravilhoso. Mas eu venho em breve lançar um novo álbum, que é o Burrada Sound. Estou só esperando a agenda para a gente
estar na nossa casa e cantando para esse público que merece. Aqui nesse teatro eu fiz o meu primeiro show. Aqui eu me incursionei como público aos 12 anos de idade, ainda da década de 70. Eu era criança ainda, né? E o teatro, ele se tornou, ele além de ser o segundo mais antigo do Brasil, né, é um dos teatros mais importantes, que hoje é um teatro extremamente acessível. A cerimônia de reinauguração foi marcada pela tradicional subida do lustre, agora com o som da música maranhense. E com a apresentação da cantora Zizi Posse, dando início à programação de grandes apresentações culturais em um dos espaços artísticos mais importantes do país. Meu paletó virou estopa e eu pergunto com que roupa, que roupa, que roupa, com que roupa eu vou ao samba que você me convidou. Sem falar, né, de todas as características que a gente conhece, você viu agora, né, do Arthur Azevedo, esse teatro lindão. Ele é o segundo maior teatro, né, inclusive em atividade do Brasil. É muito lindo, né? Merece, inclusive, que a gente possa prestigiá-lo, afinal de contas, as pautas estão abertas e você pode chamar a família inteira. Que tal? É um passeio tanto, né? Muita cultura e arte e com muito respeito, não só para os artistas, mas também para a população. Vamos falar da criançada, que é outra opção agora das férias. Eita, que é muito correndo, né? Para lá, para cá. E tem pais que, infelizmente, não podem, né, acompanhar as férias da criançada, mas essas férias a gente sabe, né? Todo mês de julho estão ali, ó, batendo a nossa porta, chegou, e com isso é importante que a gente possa ter opções para a criançada. E uma delas é a colônia de férias. E aí, você já escolheu qual que você vai mandar o seu bebê, o seu filho? Não, mas é importante, viu? Inclusive para o desenvolvimento de cada um deles. De 6 anos está aproveitando bem o recesso da escola em uma colônia de férias. A colônia de férias está sendo muito legal, todo mundo brinca e eu tô adorando também. Eu amo a colônia de férias. Eu tô adorando muito a colônia de férias. Colônias de férias são promovidas por muitas instituições pelo Estado. Período para manter os pequenos ocupados com uma boa dose de diversão. Muito legal e divertido. O que mais você está gostando aqui? Um negócio de sabão. Banho de mangueira e brincar com espuma de sabão se torna bem divertido e necessário nesse calorão. A colônia de férias também realiza jogos recreativos e brincadeiras coletivas para todos participarem. Nós trazemos muita interação com eles, trabalhamos a questão da coordenação motora, a socialização, né, que eu já falei, e também sobre a questão da oralidade deles, que acaba que crianças muito pequenas, de 1 ou 2 aninhos, têm mais oportunidade de brincar e também de desenvolver. O período de colônia de férias é importante para além do lúdico, porque ele estimula também as crianças em relação a habilidades sociais, estimula o cognitivo, as questões sensoriais também, né, motoras. Então, cada atividade é pensada exatamente pelo período das crianças, né? Após um semestre de dedicação aos estudos, momentos como este, de lazer e convivência com outras crianças, ajuda a desenvolver habilidades socioemocionais e fortalece a saúde mental. E, claro, prepara as crianças para iniciar o segundo semestre com mais disposição. Serve também como um período de transição, né, para as férias além da escola. Então, tira um pouco essa parte toda acadêmica, né, traz o lúdico e ajuda também nesse período para a criança entender essa transição da escola para as férias em casa. Colônia de férias vai além da diversão. As crianças continuam aprendendo e desenvolvendo habilidades. Porque está sendo legal brincar aqui com os meus amigos. E eles
Vocês adoram, né? Bora combinar que a criançada ama. É a atividade, eles correm soltos. É aquela alimentação que precisa ser saudável, equilibrada. Mas lógico, a gente está aqui, né? Uma abertura nesse período, porque ninguém é de ferro. A tia Kate está dando essa dica para vocês. Vou concluindo aqui a nossa revistona desta segunda-feira, desejando que a sua semana seja assim, ó, abençoada, que você consiga dar todos os passos necessários para alcançar aí o seu projeto, tá bom? Fica com Deus e em paz. Logo mais tem informação durante todo o dia aqui na sua TV Assembleia. Tchau, tchau.